Boa noite, amigos. Sou Ana Paula e esta é minha filha. Boa noite, sou a Gabriela, nós somos colaboradoras do GEAFA, Grupo em Ação Francisco de Assis, e esse é mais um nosso evangelho que acontece todas as segundas e quintas às 8h30 da noite, onde nós escolhemos um tema e a partir daí vamos explicando e falando um pouquinho mais a respeito desse tema. E às 9 horas nós temos a corrente diária de vibração e às 9h15 de segunda e quinta temos o nosso trabalho remoto junto com os trabalhadores e os mentores do GEAFA, onde são atendidos pedidos de auxílio e vibração para aquelas pessoas que entrarem em contato através dos nossos canais. Inclusive, se alguém estiver precisando, entre em contato nesses canais, Facebook, Instagram, o nosso e-mail que é contato.geafa@gmail.com, e faça o seu pedido. Ou se quiser também pedir para algum dos nossos trabalhadores passar o nome para eles, nós, às 9h15 de segunda e quinta, fazemos esses trabalhos. E agora, nesse momento, nós vamos dar início ao nosso evangelho, mas antes eu vou fazer a prece inicial. Te agradecemos, Pai, por estarmos aqui novamente, dando continuidade ao nosso estudo, o estudo da sua doutrina de luz, que possamos ter a vontade dentro de nós de aprender, de crescer e servir com Jesus. Que nosso evangelho da noite de hoje seja esclarecedor, que possa levar um pouquinho de ensinamento, que possamos cada dia mais nos tornarmos pessoas melhores, e pedimos auxílio a nossos amigos espirituais e aos mentores da nossa amada Casa GEAFA. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja. Então, nosso tema, o tema escolhido, é: se você julga as pessoas, não tem tempo de amá-las. Então, essa frase ela foi atribuída à Madre Teresa de Calcutá, que nós sabemos que foi um grande espírito, um exemplo de pessoa, de conduta, de como amar ao próximo, de como praticar a caridade, né? Foi um grande exemplo para todos nós. E essa frase, ela explica que se nós nos preenchermos de julgamento, nós não temos espaço para o amor. Nós não temos espaço para ter empatia com o próximo, para conhecer o próximo. Então, o julgamento ele nos preenche negativamente. E nós temos que aprender a tirar de nós tudo aquilo que é negativo para que o amor consiga nos preencher e assim nós possamos enxergar o próximo de uma forma mais caridosa, de uma forma mais empática. Nós precisamos entender que somos diferentes uns dos outros e que somos frutos das vivências e as experiências ao longo, do decorrer das nossas reencarnações. Então, em determinadas circunstâncias, nós vamos agir de acordo com esses valores, e essas concepções que está dentro de nós. Porque dentro de nós está as qualidades que adquirimos e também há os defeitos, que ainda estamos cultivando ainda, E o que acontece? Diante da vida, a gente assume, cada um, uma postura diferente do outro. Porque cada um vai perceber o mundo de uma forma. Então, temos que tomar muito cuidado com isso. Porque, às vezes, julgamos aos nossos olhos. Então, é o caso da empatia, que sempre temos que estar se colocando na pele do outro mesmo. E tomar cuidado também, porque às vezes a gente enxerga aquele problema que tem dentro de nós, a gente está enxergando no outro. E a gente quer resolver esse problema no outro, esquecendo que ele é nosso. E aí o que acontece? Ao fazer isso, você não está se tornando melhor.
Pelo contrário, você está piorando as coisas, né? Porque além de você estar se acomodando na situação, você não está se melhorando, não está evoluindo. Então, o mais importante é a gente entender que cada um é diferente, tentar ir se melhorando para a gente servir de exemplo, porque o exemplo é o que vai fazer com que o outro nos observe e melhore. Só que para a gente servir de exemplo, a gente também tem que estar se conhecendo, se corrigindo para ser uma pessoa melhor. Então, até puxando um gancho, né, do que ela falou, a gente sempre tem aquela mania de quando tá ouvindo uma lição ou até mesmo lendo, a gente pensa, nossa, fulano que precisava ler aqui, o fulano que precisava ouvir, escutar essa lição, porque isso é para ele. Eu sei que muitos já fizeram isso, eu também já fiz, a gente tem esse hábito, mas a gente tem que entender que aquela lição na verdade serve para nós. E a gente ainda tá com esse costume, tá um pouco enraizado, sempre pensar em melhorar a outra pessoa e não a nós. Daí ser tão importante a reforma íntima, que nada mais é do que nos conhecer, né? Olhar para nós, entendermos os nossos defeitos, nossas qualidades e nos propor a melhorar. E isso é um processo, né? A gente não pode exigir que a gente acorde amanhã já tendo somente bons sentimentos, bons hábitos, que não é fácil, é um processo. Então, é um pouquinho de cada vez. Vamos errando, vamos nos corrigindo e automatizando as boas ações. Então, o primeiro passo é a gente se propor a melhorar. A partir do momento que a gente se propõe a melhorar, a gente já se abre para essa oportunidade, a gente começa a se vigiar mais. Então nós somos falhos, nós vamos errar, não é à toa que estamos aqui no planeta Terra, né, um planeta de provas e expiações, e é natural errarmos, mas o ideal é que a gente aprenda com esses erros e nos melhore. O que não é legal é a gente ficar errando e errando sempre. Então é essencial para a nossa evolução, para o nosso crescimento, que a gente tente se melhorar. Você não vai melhorar de um dia para a noite, mas um pouquinho que você vai se melhorando a cada dia, você automatiza esses bons sentimentos, bons pensamentos e boas ações. E o julgamento, ele está enraizado em nós, virou hábito, é um hábito do nosso dia a dia. Eu mesmo várias vezes já me peguei vendo uma pessoa, né, tava num lugar, aí chegou uma moça, e aí eu olhei pra roupa dela e falei assim, nossa, que roupa estranha, né, a roupa tá meio inadequada. E aí no mesmo segundo eu parei e pensei, nossa, mas quem sou eu para pensar na roupa da moça? Por que eu tô reparando na roupa dela? A minha roupa está adequada para mim, assim como a dela está adequada para ela. A gente não tem esse direito de achar alguma coisa no outro, né? Então, nós temos esse hábito, mas é importante a gente identificar e se corrigir. E aí vocês vão perceber que todo dia é uma discussão interna de você com você mesmo. A gente tendo um pensamento já falando, opa, tá errado, não posso pensar assim, por que eu tô pensando assim? Fica até natural, né, acontecer isso. Você se pegar naquele pensamento de estar reparando as pessoas e daqui a pouco já vem na sua cabeça, não, isso eu não devo fazer. Fica meio que até automático, você já vem logo esse pensamento de você parar com isso. Então aí você vai percebendo dessa forma que você tá evoluindo, tá se melhorando de fato, né? E assim vai ser nessa discussão interna até você automatizar o bom pensamento, a boa atitude. Você pula a parte do julgamento
e já vai para a parte de amar o próximo, que nada mais é que você respeitar, você empatizar, você ter bons sentimentos, desejar boas coisas, estar aberto a conhecer as outras pessoas. Então o amor é isso, amor é você querer entender o outro, participar. O amor, ele acolhe, e o julgamento, ele afasta, ele desacredita, ele diminui o próximo. Então, que nós possamos entrar de cabeça nesse processo de preencher, né, o nosso corpo, nosso espírito com amor, para que nós possamos dar somente sentimentos bons para o próximo. E o importante é a gente tá vigiando o nosso pensamento, lembrando que ele é o nosso grande guia de conduta, porque ele que nos leva às tomadas de ações, que desperta as emoções, e lembrando também que não estamos sozinhos, que ao você se deter num pensamento, naquela ideia, aí o que acontece? Você tem conhecimento sobre aquele assunto. E você, o que vai acontecer? Vai sintonizar com espíritos, seja ele encarnado ou desencarnado, que querem pensar naquilo também. Então a gente é influenciado externamente. Porque aí você vai juntando as ideias que estão sendo intuídas para você, aquilo que você já tem dentro de você. Aí você monta ali um plano, que atitude você vai tomar. Lembrando que atitude é você que está tomando, a escolha é sua. Então você é o grande responsável pelas escolhas que você faz. E lembrando que a gente tanto influencia como somos influenciadores também para outras pessoas que estão pensando em determinado assunto. Então a gente tem que realmente vigiar o nosso pensamento, tem que procurar estar atento que nem a Gabriela falou, a gente está fazendo nossa reforma íntima. Você se detém num pensamento que não é adequado, você já tenta mudar de pensamento, faz uma prece, pede, ajuda aos amigos espirituais, porque não estamos sozinhos, estamos rodeados de espíritos bons também. Então, nada melhor do que sintonizar com esses espíritos bons. E também o que acontece quando a gente se detém no defeito que aquela pessoa, que a gente julga que aquela pessoa tem. Ocorre o seguinte: você conhece aquele defeito, porque se você ficou pensando nesse defeito é porque você conhece ele. No fundinho ali, ele tá ali, você já teve esse defeito, mas com certeza você conhece. Então aquilo te incomoda. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque num determinado momento aquilo pode ser aflorado. Num livro, Pensamento e Vida, que Chico psicografou, Emmanuel, ele dá o seguinte alerta: quem censura o procedimento alheio acaba praticando o mesmo ato que condena no próximo. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque eu tive um professor que ele falava que nós somos como uma caixa d'água. E aquela sujeirinha tá lá no fundo, assentada lá no fundo dessa caixa d'água. E na medida que você recebe essas influências e mexe nesse fundinho, ele pode vir à tona, a sujeira que tá lá no fundo. Porque se a gente pensar que hoje somos melhores do que ontem, então a gente sabe que tem algumas coisinhas que não queremos que venha à tona de forma alguma. E para isso a gente realmente precisa de esforço e de muita boa vontade para a gente evoluir, seguir em frente com pensamento bom. Isso mesmo. Né?
E até mesmo para ilustrar, né, o nosso tema, tem uma história, né, um conto, o capítulo 14 do livro Contos e Apólogos, que ele fala, ele é como se fosse uma sequência da história da adúltera, né, que ia ser apedrejada e Jesus amparou, né? Após o acontecido, Pedro questionou Jesus e perguntou para ele: mas Jesus, você tendo essa ação defendendo a adúltera, você não está sendo conivente com a ação dela? Isso não pode até estimular outras pessoas, né, a fazerem o mesmo? Não é você aprovar a atitude dela? E aí Jesus fala para ele que nós somos julgados na medida que julgamos as outras pessoas. E aí ele não fica satisfeito, Pedro não fica satisfeito, ele continua questionando: mas Jesus, isso não é um mau exemplo para as crianças? Nós não temos que passar as lições corretas? Essa atitude, será que não pode ser uma má influência? E aí Jesus fala que eles não sabem nada o que a moça passou antes, o que fez ela tomar essa ação, se ela sofreu, o que fizeram com ela. Não, eles não sabem o que levou ela, né, até ali. E aí Pedro fala: bom, então a gente tem que investigar, tem que saber se alguém fez alguma coisa para ela, essa pessoa merece punição, né? Nós temos que ir atrás, identificar quem foi o responsável. E aí uma senhora, ouvindo a conversa dos dois, ela se aproxima e fala: a moça que ia ser apedrejada, que você ajudou, é minha sobrinha. E ela agradeceu muito Jesus, né, por ter ajudado a sobrinha dela. E ela disse que elas estavam na feira e aí um rapaz foi abordá-las, né, foi abordar a sobrinha. E aí a sobrinha se defendeu, revidou. E aí o rapaz, com raiva, começou a gritar na feira que ela ia apontar, falando que ela era adúltera. E aí criou, né, tudo a comoção que a gente conhece. E aí Pedro falou: não, vamos atrás desse rapaz, me mostra quem foi que fez isso, que ele vai ter a punição que ele merece. E aí a senhora aponta: olha, aquele rapaz ali, ó. E aí Pedro já chega com aquela raiva, querendo fazer justiça. E quando ele se aproxima do rapaz e o rapaz olha para ele, Pedro fica branco, porque o rapaz era um conhecido de Pedro, né? Fazia parte do convívio de Pedro. E aí o Pedro ficou sem ação, né? Ele se desarmou. E aí ele correu para Jesus, abraçou Jesus, como se ele tivesse entendido o que Jesus queria passar para ele. E aí Jesus fala para ele: Pedro, não julguemos, mas que tenhamos discernimento. Então essa história, ela explica várias coisas. Primeiro, que nós não sabemos nada do que as pessoas passam. Não, as pessoas, elas lutam batalhas diariamente que nós não fazemos ideia de quais são. Então não sabemos o que a pessoa passou naquele dia, o que levou a pessoa a tomar determinada atitude, nós não sabemos. Outra lição que tiramos é que quando algo é feito, praticado por alguém que nós amamos, que faz parte do nosso convívio, nós vemos com outros olhos do que quando é praticado por pessoas que não conhecemos. Então, quando nós amamos a pessoa, que é mais uma coisa que mostra essa lição, quando nós amamos a pessoa, a gente enxerga a ação dela de uma forma, com mais carinho, com maior entendimento. Quando essa atitude, a mesma atitude, vem de uma pessoa que a gente
não conhece, não tem sentimento, a gente julga, a gente aponta o dedo. Então, a gente vê na história, né, que Pedro criou uma ideia, né, sobre o rapaz quando ele não sabia quem era, e quando ele viu que conhecia, ele, né, já se desarmou. Então a gente vê como é essencial o amor, porque quando a gente ama a pessoa, a gente deixa um pouco o julgamento de lado e vem mais o entendimento, a compreensão. Então é necessário o amor para que tenhamos uma maior empatia com as pessoas e que a gente compreenda melhor as atitudes, né, o que a pessoa fez, e enfim, para que a gente não julgue e acolha mais. E uma terceira coisa, né, um terceiro ponto que essa história trouxe foi quando Jesus fala no final, não julgueis, mas que tenhamos discernimento. Então, o que acontece? A gente não julgar o próximo não quer dizer que sejamos coniventes com a atitude, ou que façamos igual, ou que deve ser um exemplo. Nós temos que saber discernir o que são boas condutas, o que são boas ações. Cada um está num estágio evolutivo, nós temos que entender e respeitar isso. Então aquela ação, ela está de acordo com o grau, né, evolutivo que a pessoa está naquele determinado momento. Então por isso nós não podemos julgar, mas isso não quer dizer que nós temos que apontar tudo como certo. Temos que saber dividir o que é o certo e o que é errado. E observando os outros, que nos ajuda a gente a nos corrigir também, né? E agora a gente está encaminhando já para o nosso final e lembrando, né, desses exemplos tão maravilhosos que Jesus nos deixou. A gente tem que pensar assim, na dúvida, vamos pensar no nosso Mestre Jesus, como que ele agiria? O que ele faria naquela determinada ação? Como que ele agiria? Porque você fazendo isso, o que acontece? Você se sente desarmado ali. Quando você pensa na forma que Jesus agiria, você vai já imaginar a atitude que ele teria naquele momento. E aí você vai pensar 2 vezes no que você vai fazer. E assim, eu tenho para mim que todos nós temos algo de bom guardado. Todos temos. Então, a gente não tem que ficar só olhando os defeitos. As pessoas têm qualidades muito bonitas dentro delas. Então, a gente tem que se esforçar e tentar ir por esse caminho. Olhar as coisas boas dessa pessoa. Porque defeitos todos temos e na medida do tempo, cada um no seu tempo, vai corrigindo esses defeitos. Afinal, o que a gente almeja é igual para todo mundo. Todos vão chegar no mesmo ponto. Uns vão mais rápido, né? Uma linha reta, outros vão fazendo umas curvinhas, mas no final vai ser igual. Todos somos filhos do mesmo pai. E no final, a lição é uma só. Não fazer com o outro o que não gostaríamos que fizesse com a gente. Se todo mundo praticar isso, o mundo vai ser bem melhor. É difícil, mas se a gente tiver isso claro dentro de nós, um pouquinho cada dia a gente vai conseguir automatizar esse pensamento. No livro dos Espíritos, para fechar, que os Espíritos eles nos orientam para que tenhamos benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Então a gente, seguindo por esse caminho,
esse amor verdadeiro vai brotar dentro da gente, com certeza. E eu espero que vocês tenham gostado do nosso evangelho. E espero que todos estejam bem, que todos tenham uma tranquila semana, com muito amor, muita saúde. E vamos encerrar nosso evangelho agora. Então vamos encerrar o nosso evangelho agradecendo profundamente por vocês estarem nos prestigiando, que nós possamos ter ajudado, colocado uma sementinha de alguma coisa boa dentro de cada um. E para encerrar o nosso evangelho, vamos agradecer profundamente a Deus, nosso Pai maior, por essa oportunidade de estarmos aqui, tendo mais esse momento de aprendizado, de conhecimento. Obrigada, Pai. Somos gratos por esta vida, por esta oportunidade de aprendermos, por essa oportunidade de sermos pessoas melhores, que essa lição possa entrar nos nossos corações, nos nossos espíritos, que possamos sair mais renovados depois desse aprendizado, que possamos aprender a amar mais o nosso próximo, a nos doar mais, e que todo julgamento e bons sentimentos possam se desfazer dentro de nós, para sobrar espaço somente para os bons sentimentos. Agradecemos aos nossos amigos do plano maior por nos envolverem, por nos auxiliarem, nos ampararem neste momento, que todos nós possamos ter uma semana tranquila, leve, que possamos ter uma semana de aprendizado também, mas que todo aprendizado venha para nos acrescentar e nos tornar pessoas melhores. E que possamos nos encontrar novamente em breve. Que assim seja, graças a Deus.